Sem nenhuma militância partidária, ideológica ou até mesmo em relação a alguma personalidade política. A análise aqui procura ser fria e analítica. Neste momento, ou pelo menos há 2 anos, que é o tempo do governo Luiz Inácio, você realmente está vendo uma melhora na economia, mas principalmente no seu bem-estar. É que é você que está na ponta da linha. O governo, em tese, deveria governar para os seus cidadãos e administrados. Mas você tem sentido no seu dia a dia que os números divulgados pelo governo federal realmente estão funcionando? Você os percebe no seu dia a dia ao procurar emprego, ao comprar, ao vender, ao produzir produtos, a empreender? Você realmente vê os números do governo? Você sente esse bem-estar social, econômico? Bom, aí a resposta é você que tem que me dar. Mas enfim, veja o que disse uma das jornalistas, se é que se pode dizer jornalista, mais militante e de apoio ao governo Lula, num pronunciamento recente num programa da Globo News. E eu gostaria de compartilhar com vocês para que a gente pudesse fazer uma análise, como sempre, sem paixões partidárias, fria e analítica. Vamos ao vídeo? Eu estava falando com uma fonte agora antes de entrar no ar ali da base do governo, tá? E eu tô falando assim, da base mais governo impossível. Eu tô falando com gente do PT. E essa fonte me disse o seguinte: Dani, o governo, ele tá chegando aos seus 2 anos meio sem ar, tá esgotado. Tem uma ideia de que as coisas vão obrigatoriamente se movimentar por conta das eleições na Câmara e no Senado, mas a percepção interna é de que, mesmo para os muito próximos, o desgaste está muito grande. E aí ele me relatou uma cena que eu achei sui generis. Ou melhor, cristalina. Uma cena que mostra para vocês o tamanho do nível do desgaste. A bancada do governo, né, do PT, fez uma reunião que era para ser uma coisa, um jantar, uma coisa leve, meio que para misturar a reunião de preparação do pacote de gastos, da votação do pacote de gastos, com uma espécie de confraternização de final de ano. E aí a fonte estava me relatando, o senador tal levou um peixe, o senador Randolfo, que é o líder do governo no Congresso, levou um camarão, porque a ideia era fazer uma coisa ali leve. E foram 2 integrantes da cúpula da Fazenda representar a Fazenda para explicar um pouco por que tinha que mexer nas coisas. Gente, azedou o clima, que muita gente saiu sem comer, foi o que me disse a fonte. Figura de linguagem? Pode ser, mas o apetite foi embora. Porque na hora que foram dizer por que precisava mexer no BPC, benefício de prestação continuada, que é pago a pessoas da terceira idade, 60 a mais, né, com dificuldades motoras, explodiu esse gasto, mas são pessoas que ganham pouco. Então vai ter uma mudança no cálculo, que é uma espécie de tentativa de conter um pouco a explosão do pagamento desse benefício e entender se tem gente recebendo ilegalmente. E diz que um dos maiores protestos veio do senador Paim, que também está no PT histórico há muitos anos, dizendo um diagnóstico de que, assim, como é que eu vou justificar isso para minha base? Cadê a história que vai provar que tem gente recebendo isso aqui indevidamente? Qual foi o tom da discussão travada com os integrantes da Fazenda? Então, para você entender, para passar esse pacote do Haddad, o sufoco foi dentro do PT. Chegou um momento em que os 2 integrantes da diretoria, do secretariado do Ministério da Fazenda que estavam lá, ouviram o seguinte: vocês estão demolindo o último pilar de sustentação do governo, que são os mais pobres, que são os que recebem benefício de um governo de esquerda. E explicaram, lutaram, explicaram e lutaram, explicaram e lutaram. Então, assim, a Fazenda está vivendo um papel quase que quixotesco dentre os próprios petistas. O que explica um pouco, e aí eu vou fechar esse bastidor aqui para vocês, com uma conversa que eu tive ontem com um ex-parlamentar, mas que circula muito, muito, muito alto, dizendo: é impossível dar certo com um governo cujo Lula é cercado no Planalto só de petistas. Não tem ninguém para trazer uma ideia nova, ou lançar um questionamento, uma provocação. Não vai funcionar desse jeito. A gente até fala, porque ele ele esteve a vida toda no partido de oposição, mas é um pragmático, um grande líder pragmático. Ele disse: a gente até fala, precisa ter alguém aqui para dar um respiro, mas eles não ouvem. Eu estava falando com uma... Bom, como vocês puderam ouvir da própria boca de uma das grandes militantes do atual governo dentro do jornalismo, a senhora Daniela Lima, pessoa que realmente eu fico a pensar o seguinte: como é que essa mulher consegue informações privilegiadas de bastidores, né? Inclusive muitas vezes ela coloca ali que está recebendo via WhatsApp aquelas informações, né? Eu não sei o que essa senhora faz para receber essas informações, talvez imagino, mas aí eu deixo com vocês para responder essa questão. Mas será que todos os jornalistas teriam essa abertura lá dentro do governo para divulgar bastidores, né? Será? Ou somente aqueles que realmente o governo sabe que, se forem falar
alguma coisa, falarão positivamente a favor do governo. Mas enfim, esse é o diagnóstico do que é a imprensa brasileira, né? Comprada e negociada. Mas vocês ouviram dela que o governo realmente começa a perceber aquilo que os brasileiros já estão percebendo há muito tempo, que é a sua derrocada, né? O retrato da sua incompetência, enfim, a bagunça, a desorganização e a gastança que está destruindo o governo, mas principalmente o país. Conforme vocês também puderam observar, ela cita que o núcleo petista, ele sabe que precisa dos tais benefícios sociais, da concessão e da manutenção para manter o voto de cabresto. Sim, foram os benefícios sociais que certamente garantiram ao PT já 4 mandatos, né? E o próprio José Dirceu já disse que esses benefícios sociais garantem ao Partido dos Trabalhadores no mínimo 40 milhões de votos. Mas você percebe aqui muito claramente que o governo, ao divulgar os seus números maravilhosos, ele quer passar a impressão de que está tudo bem, mas que nem eles acreditam nestas informações e no bem-estar do Brasil e da sua economia. A coisa está realmente feia. O mercado financeiro, aquele que é responsável por investir, fazer negócios e é o que movimenta o país, ele já viu que não adianta esperar bons projetos, boas condutas vindas do governo, porque elas não virão. O governo está perdido desde que assumiu em janeiro de 2023. E agora está preocupado porque a sua gastança, a sua incompetência, a sua irresponsabilidade fiscal está fazendo cortar os seus, em tese, aliados que garantiram ao PT mais de 4 mandatos aí à frente da presidência da República, os benefícios sociais. Afinal, como é bom ganhar dinheiro sem ter o que fazer nada. Existem pessoas que precisam dos benefícios sociais, é claro, e merecem o seu recebimento. Mas quantos será que não estão tecnicamente enquadrados na condição de pessoas com problemas relacionados à sua capacidade laborativa ou à sua idade e que estão a receber esses benefícios sociais? Uma coisa é certa, o corte dos benefícios sociais, de outros gastos do governo, que são utilizados como voto de cabresto, estes cortes já vem acontecendo desde o início do governo Lula e muita gente está reclamando. A maioria delas, aqueles que levaram o PT supostamente à vitória em 22. E agora começa uma espécie de revolução de baixo para cima, porque essas pessoas, ao perderem os benefícios sociais, começam a se tornar oposição ao governo Lula. O que está faltando agora? Povo nas ruas, a pressão exercida sobre o Congresso Nacional e a conscientização de deputados e senadores de que se faz necessário acabar com o problema antes que ele acabe com o Brasil. Vamos aguardar os próximos capítulos desta novela longa, sangrenta e sofrida que nós estamos passando aqui no Brasil. Espero que o brasileiro tenha uma consciência um pouco mais acentuada em 26, porque realmente tem que se saber em quem está votando, né? Se é que voto ainda é necessário, né, para eleger uma pessoa aqui no Brasil, se é que vocês me entendem. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem, mas principalmente se inscreva, siga as nossas páginas. Forte abraço!